meu inimigo. Kami Miyako. Nua sentiu uma onda de alívio crescer em seu peito com a promessa de ensiná-la. Mesmo assim, ela foi pega de surpresa quando o sorriso terrível de Solution foi quebrado pelas palavras: "Você virá comigo na matança desta noite, prometo sua segurança, será sua primeira e mais importante lição, fale, e eu não vou ajudá-la novamente com este seu pedido." A pequena elfa baixou o rosto. "Não vou falhar com você, Lady Solution." Solution sorriu. "Não é comigo que você estaria falhando, é com você. Não me incomoda se você falhar, isso só vai incomodar, bem, você." Seu dedo estava apontado para Nua para dar ênfase. Tanto Nua quanto Raymond ainda estavam pensando nisso quando saíram da carruagem e entraram em sua casa e foram para o escritório particular no segundo andar, apenas para se encontrarem, para sua surpresa, diante de uma familiar demônio de pele dourada sentada em frente à mesa de Raymond e brincando acenando para eles com as costas da mão sem olhar por cima do ombro. "Oi?" Ela cumprimentou alegremente. Raymond praticamente podia sentir o sorriso maluco só de olhar para a nuca dela. Ele se sentiu tenso e forçou um educado olá. "Vanessa." Ele disse, tendo cuidado de usar o nome dela enquanto caminhava até sua mesa. "Por que você está aqui?" Ele perguntou enquanto se sentava em sua mesa. Solution e Nua posicionaram-se à porta como atendentes, mas ouviram com curioso interesse. Nua, em particular, manteve os olhos no demônio da vingança, as lindas asas, a pele dourada, os chifres bem torneados e endurecidos e as garras rasgadoras. Tudo falava de um predador. Era quase emocionante apenas olhar para algo como ela e não ter que sentir terror puro. E seu forte sotaque camponês era uma contradição saltitante. Isso impediu Nua de desviar o olhar ou os ouvidos. "Então, Tira está morta." Vanessa disse sem rodeios. "A mãe de Meidal?" A voz de Raymond estava triste. "Você a conhecia, eu presumo?" Vanessa perguntou enquanto cruzava as mãos no colo e girava os polegares. De passagem, ela era da escritura da Flor do Vento quando era jovem, não exatamente a melhor, mas eu a conhecia bem o suficiente para saber que ela era uma boa mulher. Raymond disse enquanto a tensão em seus músculos redobrava. "Sim, eu meio que tenho essa sensação. Ela me lembrava da minha mãe, não gostei de matá-la, mas se isso ajudar, eu fiz isso rápido e indolor, ela não sentiu nada." Vanessa disse com uma voz estranhamente reconfortante e triste. "Havia alguma alternativa?" Ele perguntou tristemente enquanto olhava para o nada na superfície de sua mesa. "Se Meidal vai ter uma chance?" Não tinha, pelo menos não seria bom." Ela disse com sua voz brincalhona que era tão desarmante que foi fácil esquecer que ela estava falando sobre assassinar um ex-membro das escrituras. Raymond voltou seu olhar de aço para os olhos cinzentos e tempestuosos da demônio. "Se ela não merecia morrer, e você a matou mesmo assim, o que a torna melhor do que nós?" A tensão que surgiu era muito densa para ser cortada por uma faca, e Nua observou nervosamente a demonia ficar parada por um minuto inteiro enquanto as palavras pairavam no ar. O sotaque de Vanessa desapareceu, mas sua expressão não se alterou enquanto ela respondia. "Você está perguntando por que não sabe, ou porque foi um monstro quem fez isso? Quantas vezes você fez a mesma escolha, Sr. Cardeal? Quantas vezes você humilhou pessoas, humanos ou não humanos, que você poderia ter encontrado uma solução alternativa além de mate-os e acabe com isso? Não vi seu dossiê, mas aposto que é algo na faixa de matar muito. Foi a melhor maneira de fazer isso, nada se ganharia poupando-a, e há sempre uma chance de algo dar errado ao deixá-la viver. Você faria essa pergunta a outro humano de qualquer nação? Sozinho do seu lado?" O cardeal deixou a questão resolver-se por um momento e depois respondeu: "Talvez não, sinceramente não sei. Você era humana antes, certo?" Ele perguntou. Seus olhos se arregalaram um pouco com a pergunta retórica inesperada, depois se estreitaram e ela cruzou os braços na frente do peito, defensivamente, até depois que seu aliado colocar as mãos em mim, sim. Imagine as mesmas condições agora, mas sendo você um humano e não um demônio, você teria feito algo diferente? Sua pergunta trazia consigo uma quantidade considerável de curiosidade, o suficiente para fazer a demônio hesitar. "Quando eu era uma menina, não, eu chorei por matar galinhas, mas fiz isso porque tínhamos que comer. Quando os homens-fera arruinaram minha vida, esfolei um deles vivo e muito feliz, eu fomos recriados. Fiz muito pior,
mas foi necessário e agradável. Você e eu, Cardeal Raymond, você quer saber se eu a matei ou vou matar mais, sem um bom motivo, para isso é não. Sim, eu poderia ter poupado Tira, mas não era a resposta mais prática. Esta é uma guerra, e apenas o caminho da maior certeza é aceitável. Se poupá-la fosse mais certo, então eu o faria, eu a pouparia. Eu não tirei a vida dela por causa da minha raça e não gostei de matá-la. Até agora, nunca machuquei uma única pessoa que não merecesse isso. Ela pareceu pensativa por um momento. E então seus olhos pousaram no cubo multicolorido colocado em um suporte triplo de cabeça para baixo. Ela o pegou na mão, cortou levemente a palma da mão com uma garra e manchou um quadrado com seu sangue. Esse único ponto é a chance de que poupá-la possa levar a problemas mais tarde. Ela lançou o cubo no ar e o deixou cair com um baque surdo no centro da mesa dele. O ponto não apareceu, porque há apenas uma pequena chance. Aquele ponto não foi exposto. No entanto, ela fez uma pausa, girou o cubo até encontrar o ponto, depois limpou. Agora não há chance. Não importa quantas vezes o cubo é rolado, essa é a diferença entre a vida dela e a morte. Então ela teve que morrer. Isso teria sido verdade se eu fosse humano ou não. Agora você não pode sentar aí e dizer que eu fiz isso. Porque sou um demônio, quando você está vestido com pele humana. Sua voz estava ferozmente zangada quando ela pousou o cubo. Mas os olhos de Raymond saltaram das órbitas, foi um silêncio desconfortável. O que foi aquilo, afinal? Vanessa perguntou curiosa. Aquilo era um cubo de Rubik's, um dos artefatos dos deuses, um quebra-cabeça quase impossível resolvido apenas por anos de esforço e apenas um punhado nos últimos 6 séculos. É dado a cada cardeal como um presente com seu cargo quando eles foram nomeados, e você acabou de manchar um artefato divino com sangue de demônio. Ele falou sem fôlego, como se não pudesse acreditar no que acabará de acontecer na sua frente. Bem, eu limpei, desculpe, você já resolveu? Ela perguntou curiosamente, com um brilho nos olhos ao adivinhar a resposta com antecedência. Não. Ele disse um tanto sombrio enquanto pensava no que ela havia dito antes daquela pergunta. Você deveria oferecer uma chance à Sua Majestade, aposto que ele gostaria de ver. Ela sugeriu diplomaticamente. Eu farei isso. Raymond respondeu. Ele se forçou a relaxar novamente. Olha, trabalhar com não-humanos é novo para mim. E você matou alguém que eu conhecia. Em uma guerra que seu país começou. Nua interrompeu bruscamente. Raymond não conseguiu esconder completamente o sentimento de vergonha provocado pelo lembrete de Nua e seguiu em frente. Tudo bem, o ponto é entendido. Eu gostaria de saber por que você veio me ver agora. Então, você não veio para se gabar de ter matado Tira, tenho certeza disso. Vanessa olhou para ele torto. Você é? Por quê? Eu não sou um demônio. Não é isso que fazemos, nos vangloriamos de matar e sofrer? Foi uma crítica definitiva à atitude que ele acabará de demonstrar. No entanto, desta vez Raymond foi capaz de olhar nos olhos dela e falou com confiança enquanto endireitava as costas, porque isso não traria nada ao seu mestre, e você não está aqui por você ou mesmo por nós. Vanessa retraiu as asas, deixando uma encantadora beleza loira na frente dele, uma resposta prática. E você está absolutamente certo. Estou feliz que você seja inteligente. É tão difícil trabalhar com os estúpidos. Então, indo direto ao ponto, sendo franca, não sei se consigo lidar com Meidal se ela se tornar violenta. Ela pode me ouvir. Raymond disse esperançosamente enquanto Vanessa expunha suas intenções de obrigar a obediência do membro da Escritura Negra. Eu mudei antes dela entrar, mas, um membro das Escrituras Negras para outro. Vanessa balançou a cabeça. Não, ela vai ouvir o pai. É por isso que ela começou a vidência novamente. O pai dela morreu antes de ela nascer. Raymond começou, ele poderia ter dito algo mais, mas parou quando Vanessa balançou a cabeça. A menos que alguém tenha matado Dominique, o pai dela está bem vivo. A mãe dela teve um caso com ele, Meidal foi o resultado. Ela ainda o amava, ou pelo menos se lembrava de amá-lo com ternura. A demônio explicou com algum desgosto evidente em sua voz. Isso explica muita coisa, na verdade. Raymond dobrou os dedos em uma pirâmide e os levou aos lábios enquanto pensava. Várias pequenas pistas ao longo dos anos se encaixaram. Seu temperamento, suas habilidades, sua natureza emocional. Pensando bem, ela era muito parecida com seu pai de verdade.
Vanessa olhou por cima do ombro. Então, você quer me apoiar, ou o quê? Bem, isso é conveniente. Solution disse com entusiasmo. O que é? Vanessa perguntou pensativamente. Essa aqui quer sujar as mãos, ela deveria saber o que isso significa, não deveria? Solution perguntou enquanto apontava para Noah, que abaixou a cabeça com um tremor mal disfarçado. Não, ninguém deveria saber o que isso significa, nunca. Vanessa disse com uma voz assombrada, seus olhos cinzentos brevemente ficando opacos como os de um cadáver e vidrados enquanto as memórias rasgavam sua mente antes que ela pudesse entender a si mesma e trazer uma expressão neutra ao seu rosto. Seu corpo inteiro poderia ser comprado em um bordel por menos do que a pedra que uso para manter minha lâmina afiada. As palavras de Astraca ecoaram em sua cabeça novamente, e ela as pisoteou antes de recuperar totalmente o controle. O que diabos eles fizeram com você? Raymond se perguntou por trás de um rosto calmo que mascarava suas verdadeiras emoções. Com sua expressão restaurada, ela parecia decidida quando acrescentou: é como você diz, mas talvez não tenhamos que matar Meidal, se ela cooperar. Vanessa encolheu os ombros antes de continuar. Bem, mesmo que não haja nada a ser feito, não vai demorar muito, tudo bem, traga-a. Talvez esta seja uma pergunta maluca, mas, você não acha que ele notará se a astróloga de 1000 milhas, Meidal, sua própria filha desaparecer? Raymond perguntou com a sobrancelha franzida. Ele cruzou as mãos na frente do rosto enquanto descansava os braços sobre a mesa. Eu já planejei isso. A voz de Vanessa tornou-se presunçosa e ela, quase zombeteiramente, imitou a postura do cardeal. Não posso planejar para 10 ou 20 mil anos como Sua Majestade, mas posso propor algumas variações de um plano para garantir uma possibilidade mínima de fracasso. Os olhos de Raymond se fecharam e ele caiu para a frente. Foi a mão humana de Vanessa que se estendeu para tocá-lo em um momento de empatia. Eu não perdi tudo o que sou, não importa minha aparência. Lembro-me do toque de minha mãe, do amor dela, do sacrifício do meu amado quando ele se lançou contra homens-fera imbatíveis para me dar mais um minuto de vida. Eu não vou negar o que fiz, ou o que provavelmente farei, não vou negar o que sou, mas se te ajudar a dormir à noite, tudo isso vai acabar. Aconteça novamente. O sonho de seus ancestrais, uma humanidade segura, está chegando rapidamente, talvez não da maneira que eles sonharam, mas se o resultado final for o mesmo. Seus olhos começaram a se abrir enquanto ela falava com uma voz lenta e terna. Os filhos dos homens dormirão em segurança em suas camas, desde o momento em que sua cama for um berço, até o momento em que sua cama for um caixão, dado a eles em idade avançada. Matarei quem for necessário, mas não matarei gratuitamente ou cruelmente sem justa causa. Que isso seja bom o suficiente para você, Cardeal Raymond. É mais do que recebi e mais do que sua nação deu. A voz de Vanessa estava estranhamente embargada enquanto ela falava, mas quando ele foi procurar seus olhos, o que quer que pudesse ter descansado ali desapareceu e apenas o cinza nublado permaneceu como se quisesse esconder o demônio dentro dela. O silêncio reinou na sala por um tempo antes de Noah quebrar com sua proposta. Posso sugerir um pouco de chá antes de qualquer coisa, pelo menos? Isso seria ótimo. Obrigado, Noah. Raymond disse agradecido. Ela e Solution trocaram um olhar e então saíram juntas e fecharam a porta atrás deles, deixando Vanessa e Raymond sozinhos. Ele continuou lançando olhares furtivos para seu lindo rosto humano, apenas para encontrar motivos para desviar o olhar. Finalmente ela sorriu. Eu sei que há pessoas mais bonitas do que eu, mas não achei que fosse difícil de olhar. A piada arrancou uma risada de seus lábios. Não é isso, só não sou frequentemente confrontado com os frutos diretos de minhas decisões. Não? Vanessa perguntou, e deixou sua forma demoníaca retornar. Eu acho que você não estaria, não é? Não, na verdade não. A política existe no papel, mas esquecemos as pessoas envolvidas. Talvez sempre tenha sido assim, mas Ginedine disse que ao longo da sua vida as coisas pioraram consideravelmente. Raymond bateu os dedos repetidamente na mesa enquanto falava, forçando-se a olhar para o rosto demoníaco. O cabelo preto dançava atrás dela enquanto ela assentia. Não sou muito velho, mas acredito nele. Isso realmente me faz pensar no que seria dos humanos daqui a 200 anos. Houve um tempo em que eu era uma garota doce e amorosa, ingênua, estúpida talvez,
mas com experiência suficiente. Bem, agora posso torturar confortavelmente. Ouvi falar de Vemark no Reino Sagrado. Você não fica assim da noite para o dia. Às vezes me pergunto se os demônios são apenas humanos que não pararam de cair na violência e na sede de sangue. Raymond descobriu, para sua surpresa, que precisava concordar com a cabeça. Eu mesmo às vezes me senti assim. Não consigo pensar em nenhuma atrocidade perpetrada contra o homem, que o homem não tenha perpetrado por conta própria. Uma coisa é agir por necessidade, outra é agir por desejo. Para todo o meu coração e vida, pensei que só havia um caminho para as pessoas. Fui arrancado dessa ilusão de forma bastante brutal. É por isso que estou do lado de todos vocês agora, mas não vou dizer que não. Sou difícil com essa escolha. Diga-me, começou Vanessa, recostando-se na cadeira, o que você fará quando esta guerra terminar? Supondo que você viva e seja livre? Raymond riu profundamente. Vanessa, espero ser enforcado quando tudo isso acabar. Tudo que eu quero é mais uma chance de dizer sinto muito a Zexi. Então espero ser pendurado na forca. Eu tenho sido um cardeal durante anos. Destruí aldeias, matei famílias demi-humanas inteiras. Governei uma nação de traficantes de escravos em uma cidade com destruidores. Não espero me afastar de tudo isso. Para mim, continuar a viver seria um sacrifício, mancha na regra que vem depois. Engraçado, você não é a primeira pessoa a pensar assim. Aquele chamado Gustave, acho que ele disse algo nesse sentido, ou pelo menos foi o que ouvi. É claro que ele está morto agora, morreu no Reino Sagrado do Sul, rechaçando a escritura negra para salvar seus soldados. Tenho que admitir, estou impressionada que você esteja lidando tão bem com sua própria morte. Pensei que teria feito um acordo por sua própria vida, pelo menos, Vanessa disse com um tom de voz respeitoso. Eu não tenho o direito de pedir isso, mas, se estiver tudo bem, prefiro não discutir mais o assunto. Posso estar conformado com isso, mas isso também não o torna um assunto agradável. Raymond disse cortesmente. Eu entendo. Vanessa disse gentilmente. Sinto muito por ter levantado isso, eu deveria saber melhor depois da minha própria história. Ela falou suavemente e estremeceu ligeiramente. Dado que acabei de dizer, eu sei que não deveria perguntar, então, por favor, me perdoe, mas... Raymond começou a dizer, apenas para Vanessa bater os dedos na mesa e falar por cima dele. Você quer saber o que aconteceu comigo? Isso importa? Você se importa? Ela perguntou com uma pitada de amargura. Raymond não tinha uma boa resposta para isso, e ele desviou o olhar. Ela suspirou. Tudo bem, você tem câmaras de tortura. A versão resumida é: foi isso que aconteceu. Quais instrumentos você tem? Estavam em Auburns e foram usados em mim ao longo de horas. Quando desmaiei, eles me deixaram sangrando, uma bagunça desfiada para ser mordiscada por ratos e ficar na umidade, na sombra e na dor. Ninguém sabia onde eu estava ou que estava desaparecida, então acabei com minha própria vida. Mas por que isso foi feito? Raymond perguntou, perplexo. Você era, e me perdoe por dizer isso, mas você era apenas mais uma camponesa. Foi porque eu servi Sua Majestade. Eu o atendi por semanas e vi muitos de seus feitiços. Astraca queria saber tudo sobre ele. Então ele tentou falar docemente comigo, tentou me subornar, tentou me ameaçar. Finalmente ele o fez, todas essas coisas. Então gravei uma mensagem em meu corpo na esperança de que fosse vista. Depois tirei minha vida quando estava sozinha. Acordei mais tarde no chão, na base do trono de Sua Majestade. Ressuscitada nesta forma gloriosa, eu não dei nada a Astraca, embora tivesse pouco para dar. Ela contou a história com uma voz calma. Seus olhos não revelaram nada de seu desconforto, mas enquanto ela falava, seu corpo tremia levemente. Raymond não disse nada sobre isso, mas fez uma anotação mental, pois isso iluminava sua mente instável e sua cruel sede de sangue. Por que um demônio? Ele perguntou curioso. Por que não um elfo, ou anjo, ou mesmo um vampiro? Porque para funcionar e ser permanente, tinha que ser algo próximo da natureza da pessoa. A dor me mudou, o ódio me mudou, meu desejo de vingança me mudou. Então, embora eu tivesse um corpo humano, acho que talvez isso o absurdo heteromorfo espiritual que foi empurrado para remédios pode ter um pouco de verdade. Afinal, eu sou assim para sempre agora. Minha alma humana permanentemente distorcida com meu corpo. Não foi à toa que seu companheiro disse para parar de criar demônios, se eles são
assim, desprezado. Vanessa disse com uma tristeza que Raymond não esperava. Qualquer conversa posterior foi interrompida pelo retorno de Solution e Nua, que preparou uma bandeja com várias xícaras e salgadinhos empanados. Solution serviu o chá e Nua preparou os lanches, então cada um dos quatro pegou um dos dois para si, até o fim disto. Raymond disse severamente, e eles ergueram suas próprias xícaras em saudação e depois beberam. Foram alguns minutos de silêncio relativamente amigável, até que finalmente as xícaras, uma por uma, desceram até a mesa. Tudo bem, hora de irmos. Vanessa disse e se levantou. Sim, tudo bem, vou colocar você dentro, partiremos daí. Solution disse docemente, deixe-me descartar uma coisa brevemente. Dentro de seu corpo, o corpo que lutava de seu último alvo se contorcia de dor enquanto ela era lentamente consumida. De repente ela ouviu uma voz interior: você tem sorte, preciso de espaço, seu fim está aqui. Antes que ela pudesse questionar o significado do que a voz havia dito, a digestão acelerou, ela gritou no vazio. E então aquele som foi cortado e dentro de um momento ou dois não sobrou nada dela. As emoções de Nua variavam do desconforto intestinal ao terror puro, pois ela sabia o que estava acontecendo, até imaginando que podia ouvir os sons internos, enquanto Raymond ainda não tinha ideia do que estava acontecendo. Ok, pronto. Solution disse e tirou o uniforme. Raymond fechou os olhos educadamente enquanto a desavergonhada empregada demônio loira se expunha. Vem aqui, Nua, Vanessa. O corpo de Solution tornou-se translúcido e ela sorriu de uma forma que provavelmente deveria ser convidativa ou tranquilizadora, mas era tudo menos isso. Vanessa riu. Ela conhecia as criadas bem o suficiente para saber quais delas compartilhavam suas tendências, e dentre todas elas, ela sabia muito bem que Solution era mais abertamente sádica, ainda mais do que ela mesma. A empregada estava gostando do desconforto de Nua. Às vezes você só precisa dar o exemplo. Vanessa pensou consigo mesma e entrou direto no corpo de Solution, onde ela desapareceu. Nua hesitou por apenas um instante, depois franziu o rosto em uma expressão resoluta, seguiu a demônio até a slime e desapareceu. Solution vestiu o uniforme novamente e depois falou: tudo bem, Raymond, estou vestida de novo. Onde? Ele começou a perguntar quando Solution riu. Dentro de mim. Ela disse e colocou a mão sobre o decote. Posso segurar algumas pessoas aí se precisar, mas não gosto de fazer mais de uma por vez, e antes que você pergunte, sim, elas estão bem, não preciso consumir, posso simplesmente carregar. Eu vejo. Raymond disse hesitante enquanto começava a entender por que ela conseguia fazer as pessoas desaparecerem com tanta facilidade. Foi uma coisa muito desagradável de se pensar, mas deixou bem claro porque Nua se sentia desconfortável por estar na mesma carruagem com a bela empregada loira. Foi um alívio quando ela saiu enquanto ele afundava na cadeira, soltando um suspiro pesado. A empregada não demorou muito para chegar em casa, ainda era relativamente cedo, e para isso ela queria o máximo de segurança. Então ela simplesmente esperou em um pequeno café local e observou os humanos patéticos andando por aí com olhares presunçosos e destemidos em seus rostos. Isso a fez sorrir ao pensar na tempestade que estava por vir. Ela fez questão de manter seu sorriso humano o suficiente, mas enquanto ponderava sobre Garganto batendo nas paredes, Henry chamando os dragões para voar. Sobre suas paredes, Neia abrindo caminho pelas ruas, Exi invadindo o prédio principal, as hordas de elfos negros e o reino, tropas fervilhando por cada brecha matando à medida que avançavam, era uma oferenda tão bela ao seu senhor que ela mal conseguia conter sua excitação. Ela se contorceu em êxtase em sua cadeira, atraindo os olhares desejosos de vários homens e os olhares invejosos e odiosos de suas esposas. Ela não os notou naquele momento, e apenas se concentrou em seus próprios pensamentos caprichosos, isto é, ela fez isso até o sol começar a se pôr atrás dela. Ela pagou a conta pelo pouco que consumiu e caminhou em direção à luz dourada que se desvanecia, como se as sombras a estivessem levando para a casa de seu alvo. Ela ouviu com atenção para ter certeza de que passaria despercebida e então falou com os passageiros que estavam lá dentro: vou levar você para o quarto dela assim que encontrarmos. Então Vanessa vou depositá-la. Nua, você permanecerá aí dentro até sabermos o que Meidal fará. Se ela obedecer, tudo bem, se não, bem, é hora de praticar. Eu permanecerei escondida até que eu deva emergir.
Nós entendemos. Vanessa disse enquanto se recostava confortavelmente nas paredes invisíveis do interior de Solution. Ah, está escuro aqui, alguma chance de luz? Nua perguntou a voz. Não, apenas tenha paciência. Solution respondeu. Nua suspirou, tudo bem. Ela disse e se posicionou perto da demônio para conforto. Lá dentro, tudo o que podiam fazer era esperar. Então Vanessa se esticou e cruzou as mãos atrás da cabeça como se estivesse deitada em um travesseiro. Como você pode estar tão calma? Você está dentro da barriga de um monstro. Nua perguntou com a voz trêmula. Um monstro sim, mas um que está do nosso lado. Você está perfeitamente segura. Além disso, quando isso não é verdade? Vanessa perguntou com um sorriso inteligente que nem mesmo Nua conseguia ver no abismo sem luz. O quê? Nua perguntou confusa. Vivemos no mundo, certo? Vanessa perguntou casualmente enquanto cruzava um tornozelo sobre o outro. Sim, e daí? Nua sondou. Bem, naquele mundo, os humanos torturam os homens-fera comem os humanos matam os demônios matam os humanos e os homens-fera e todo mundo está sempre matando ou torturando todo mundo, e isso sem todos os desastres naturais, corrupção e todas as outras coisas. Então, pensando bem, estamos sempre vivendo em um monstro, nosso mundo é um lugar de terror e morte. Ele come os fracos e os caga, e apenas os fortes têm felicidade garantida, e olhe para mim. Vanessa abriu os braços como se quisesse pesar os dois nas mãos. Fui fraca durante a maior parte da minha vida e sofri todo tipo de coisas terríveis. Fiquei muito mais forte, graças ao meu Senhor, e agora tenho felicidade. Você passou mais de 6 da minha vida sendo fraca e não teve mais anos felizes do que a vida de uma criança humana em que você sentiu alguma coisa boa. Isso aconteceu porque você era fraca, seu povo era fraco. Não porque a fraqueza em si seja errada, mas porque permite que todos os erros dominem e torna a justiça impossível. A voz de Vanessa era como o golpe de um deus, pois abalou Nua profundamente. Ela é realmente humana? Nua perguntou. Já ouvi falar dela, mas é só que, não posso acreditar que um humano iria tão longe. Ela fez a pergunta por curiosidade, mas também para distrair-se do momento em que analisava o que lhe havia sido dito. Vanessa riu. Eu a conheci, sua esposa, ambos são muito, muito humanos, assim como a maioria de seu povo. Embora eles tenham um bom número de outras raças em seus exércitos agora, ela tem um verdadeiro osso para escolher com este país também. Não gostaria de estar do lado errado disso. Nua estava prestes a cair em contemplação quando a voz falou de cima. Tudo bem, você está pronto? Solution perguntou aos ocupantes de seu espaço interior. Muito. Vanessa disse, e ela sentiu a saída começar a se abrir, e ela conseguiu escapar facilmente. Ela saiu para a escuridão, ela olhou para trás, Solution escorregou ao longo da parede e se abriu bem na superfície, permitindo que ela entrasse na sala sem problemas. Um corpo dormia na cama, ela estava enrolada em posição fetal sob um único cobertor confortável com costuras finas, ela estava vestida com roupas de dormir, adequadas para o inverno. Vanessa tirou um pergaminho do silêncio de sua mochila e o usou. A casa permaneceria ignorante sobre o que aconteceu aqui. Ela ainda usou um pergaminho de bloqueio dimensional e depois outro de contenção. Não haveria escapatória. Só então ela pegou uma cadeira e a colocou a poucos metros do corpo adormecido. Acorde, Meidal, vamos lá, há muito a dizer e apenas algumas horas da noite para dizer tudo. Vanessa disse gentilmente. Ela sentiu a diferença, não conseguia ver os olhos da mulher, mas eles definitivamente se abriram depois de ouvir uma voz desconhecida na escuridão de seu quarto privado. Meidal levantou-se e acenou com a mão sobre a pedra clara, lançando uma luz branca e pálida sobre a sala. Ela se virou para a fonte tão rápido quanto seria de esperar de um membro das Escrituras. Imediatamente ela soube que algo estava errado, a magia estava em ação e estava por todo o quarto dela. Não sou uma garota que gosta de jogos de azar, mas aposto que estou presa e que ninguém consegue ouvir absolutamente nada. Embora fosse um pensamento desagradável, ela manteve a calma. Jovem e bonita, Vanessa pensou enquanto olhava para a garota. Seu sentimento de culpa não captava o inesperado, dadas suas habilidades e posição, envolvimento em operações secretas, informações que custaram vidas inocentes, um daqueles que fazem o mal sem intenção maligna.
não muito diferente de muitos, eu acho, já vi coisas piores. Vanessa pensou enquanto a mulher olhava para ela surpresa. Que diabos, quem é essa? Por que ela está aqui? Bonita, jovem, mas aqueles olhos cinzentos, algo está errado. Ela é humana? Meidal se perguntou. Ela poderia ter me atacado enquanto eu dormia. Ela não o fez, então ela quer conversar, tudo bem, mas farei com que ela se arrependa, se ela tentar criar problemas. Você é calma, dadas as circunstâncias, eu esperava mais do temperamento do seu pai de você. Vanessa disse inocentemente enquanto observava os olhos se arregalarem no rosto da astróloga de 1000 milhas. Meu pai é. Ela começou a dizer. Dominique Irripartouche, eu já sei tudo, é meu trabalho saber quase tudo, estou aqui porque só me resta uma coisa para saber, e só você pode responder. Vanessa disse com formalidade educada, ela cruzou as mãos no colo e deixou isso penetrar. Como diabos ela sabe disso? Quase ninguém sabe. Exceto. Oh Deus, a mãe. Meidal pensou em pânico. Entendo, você também é esperta, sim. Eu vi as cartas que sua mãe escreveu e as que Dominique escreveu, porém, devo lhe dizer, eu meio que suspeito que Dominique matou seu primeiro marido, nenhuma prova, é claro, apenas se encaixa em seu personagem quando ele quer alguma coisa. Vanessa encolheu os ombros e balançou a cabeça com indiferença, não que isso importe. Não fale assim do meu pai. Meidal disse com os dentes cerrados. O que, honestamente? Quer que eu minta sobre ele? Vanessa riu um pouco. Mas não estou aqui por causa dele, estou aqui por causa de você. Em que capacidade? Meidal perguntou enquanto se concentrava na parte importante. Eu represento o rei feiticeiro, queremos que você mude de lado, ou pelo menos desista, dê alguma desculpa para explicar por que seus poderes não funcionam mais. Vanessa falou lenta e formalmente, relembrando as lições aprendidas antes de visitar Kedin em busca de ajuda. Meus poderes funcionam bem. Meidal disse sem rodeios. Ninguém precisa saber disso, você mente, diz que não pode mais fazer vidência, impõe-se ao exílio dentro de sua casa pelo resto da guerra, ou melhor ainda, comece a apresentar as visões que queremos que você apresente, e ajudar a derrubar o seu país. Meidal não teve certeza se ouviu a mulher loira corretamente a princípio, ela tinha tanta certeza de ter ouvido tudo errado que pediu que fosse repetido, quando foi, quase palavra por palavra, ela olhou para os olhos cinzentos e perguntou: Você está louca? Acho que sim, mas é por isso que estou aqui de qualquer maneira. O rei feiticeiro está fazendo esta oferta. Sou apenas o mensageiro. Você poderia salvar a vida de muitas pessoas do seu povo. Esta guerra acabou no dia em que foi declarado. Você perderá. Seus aliados estão meio derrotados. O restante está atolado e você está sitiado. Você sabe que não pode vencer. Seu pai vai morrer, se ele tiver sorte, pessoas que ele levará consigo, você está tendo a chance de impedir os horrores que estão por vir, ou pelo menos de minimizá-los, Vanessa elaborou pacientemente, expondo a situação em termos muito claros. Você tem Calca, Néia e Scana no oeste, elas virão para o leste quando o sul for colonizado. Você tem Zarius, Hanak e Nimble vindo do norte. E eles se juntarão aos elfos negros e aos anões negros, tem Exesti vindo para o oeste, para o país dos elfos, após o qual ela virará para o norte, e Draudilon vindo para o oeste. Vocês realmente não se veem vencendo isso, não é? Vanessa quase implorou a ela. Os olhos da astróloga de 1000 milhas se estreitaram. Você não pode ser humana. Não, na verdade não, mas eu pensei que isso seria mais confortável para você. Que você poderia me ouvir dessa maneira, eu já fui totalmente humana, se isso ajuda. Vanessa disse com um pouco de diversão com a pergunta. Ela sentiu o coração de Meidal começar a disparar. Antes de decidir, saiba que a rendição também salvará a vida de sua mãe, ela está refém em casa agora. Vanessa disse, dando-lhe uma meia-verdade conveniente, mas que se revelou um erro. Não faça isso. Vanessa disse cautelosamente. Esta oferta vem apenas uma vez, recuse e você não viverá para ver o amanhã. Mostre-me o que você realmente é. A astróloga de 1000 milhas disse enquanto seu temperamento começava a subir como um bule de chá fervendo rapidamente. Se você insiste. Vanessa disse, então ela se levantou e deixou suas asas emergirem.
sua pele dourada, garras, chifres, em toda a sua glória expostos diante do membro da escritura negra. Demônio! Uma demônio está com minha mãe. Uma demônio ameaça meu pai. Uma demônio ameaça meu país sob as ordens de um morto-vivo. Ela gritou dentro de sua cabeça e começou a se mover quase antes de perceber o que estava fazendo. Seu punho disparou e bateu com força no abdômen da demônio. Vanessa se dobrou e caiu, mas atacou com as garras o mais rápido que pôde. A precognição de batalha da astróloga de 1000 milhas entrou em ação e ela evitou o golpe. Deu um soco forte no ombro da demônio e ouviu um estalo satisfatório. Vanessa rosnou e avançou com suas pernas poderosas, batendo com força os chifres no rosto da astróloga. Ela acertou apenas parcialmente, apenas para levar mais 2 golpes simultâneos nos rins antes que Vanessa pudesse acertar novamente com um golpe que errou quase completamente o peito do humano e deixou apenas marcas ao longo de sua pele. Enfurecida, Vanessa investiu contra ela, tentando forçar uma luta para confiar em sua força demoníaca, apenas para descobrir que, com o uso de várias artes marciais, a astróloga de 1000 milhas a estava superando. Sorria para mim, amor, me dê um beijo. Vanessa rosnou e estalou suas presas nos lábios da astróloga de 1000 milhas. Você não derrotará meu Deus, mesmo se você me derrotar. Ela disse quando elas começaram a se esmurrar. Punho sobre punho, garra sobre carne, o talento artístico se foi, era brutalidade, e apesar do uso de suas asas para aumentar sua capacidade de parar os golpes da escritura negra, ficou imediatamente óbvio que a conclusão da luta estava pré-determinada. Vanessa acertou apenas alguns golpes graças à precognição de Meidal, embora não parecesse limitado, avisando-a apenas uma fração de segundo antes que o demônio atacasse. Se não estivesse acostumada com a dor, Vanessa já teria caído. Além do mais, ela sabia disso. Veremos sobre isso. Vou matar você, vadia. Então vou para minha casa e matar quem está mantendo minha mãe como refém. Depois avisarei meu pai sobre a infiltração em sua cidade. Então ele encontrará algum jeito para sair de tudo isso. Ele sempre encontrou uma maneira. Ela disse e agarrou a mandíbula de Vanessa e desferiu um forte golpe em seu rosto. A Irínia caíra para o lado dela e tentará se levantar, apenas para sentir um chute atingir sua asa. Ela sentiu o estalo e suprimiu um grito de dor. Ela olhou para Meidal. Você é tão poderosa quanto eu esperava. Vanessa sorriu e cuspiu sangue no chão. Ah, então por que você está sorrindo? Disse a astróloga de 1000 milhas enquanto levantava o pé e batia no ombro de Vanessa, derrubando-a no chão. Por quê? Disse Vanessa enquanto rolava de costas e olhava para a mulher das escrituras negras. Primeiro, eu fiz melhor do que pensei que faria, deixei algumas marcas em você. Ela deu à mulher um sorriso sangrento. Segundo, porque eu sei 2 coisas que você não sabe. Ó? Meidal perguntou. Então levantou o pé e bateu com força no peito de Vanessa, forçando a demônio a cuspir sangue. A escritura negra, filha de Dominique, manteve o pé ali e começou a aplicar mais pressão. Quer me dizer antes que eu tire a vida de você? Vanessa riu. Bem, eu sei que sua mãe é na verdade refém na minha casa, e ela é refém como um cadáver. Eu a matei ontem. Os olhos de Meidal se arregalaram quando as palavras atingiram o alvo, mas Vanessa não parava de falar. A outra coisa que sei é que, não vim aqui sozinha. A precognição de batalha da escritura negra foi ativada bem a tempo de ser tarde demais, quando Vanessa enfiou suas garras na panturrilha da filha de Dominique e a segurou no lugar, e da parede veio Solution com um sorriso desumano, que bateu com força com o punho na mulher, bem no rosto, não para fazê-la voar de volta, mas para envolver sua cabeça na slime inevitável. Não consigo respirar, que diabos, um slime? Slimes não são tão fortes, o que está acontecendo? Meidal se perguntou freneticamente enquanto começava a arranhar o líquido viscoso, incapaz de encontrá-lo ou varrê-lo. Eu tenho que lutar, tenho que lutar. Meidal pensou, agitando os braços enquanto era arrastada de cima da demônio. As garras que haviam perfurado sua perna gradualmente se libertaram, deixando-a em agonia como não fizeram simplesmente deslizar para fora. Maldição, isso doeu. Vanessa sibilou enquanto estava deitada no chão com os braços abertos. Ela bate como uma pedra. Solution encolheu os ombros. Você deveria ter me deixado cuidar dela desde o início se não quisesse se machucar.
Ela olhou para a aliada alada espancada, machucada e quebrada, indiferente à humana enfraquecida na extremidade de seu apêndice viscoso a apenas alguns graus de distância. Talvez. Vanessa disse enquanto rolava e limpava o sangue da boca depois de ficar de quatro, mas eu queria saber onde eu estava. De costas não é realmente de pé. Solution disse com uma risada sádica. Vanessa teve a boa vontade de compartilhar isso, e foi a risada dupla que Meidal ouviu quando ela caiu na inconsciência. Nazarick. Os olhos de Meidal se abriram gradualmente, eles se agitaram um pouco e então ela observou o ambiente. Ela estava em alguma coisa, parecia uma laje de pedra, na base de uma escada. Ela estremeceu, a memória começou a retornar. Ah, demônio, eu lutei com ela, eu estava vencendo. Então, aquela coisa me atingiu, merda, ela veio daquele ser. Os pensamentos que passavam por sua mente a levavam à conclusão inevitável de suas circunstâncias atuais, mas foi a voz do rei feiticeiro que a puxou até o presente. Ah, que bom, você está acordada, bem-vindo à minha casa. Ainz disse com uma voz nobre, mas impiedosa. Meidal virou a cabeça e seguiu seu olhar escada acima até ver o pesadelo que atormentava seus sonhos, o açougueiro das planícies Katze, o invocador das abominações balidas. Ela lutou para se mover, mas não adiantou. Você quebraria seus membros tentando exercer a força necessária para escapar desse feitiço. Ainz disse calmamente, você simplesmente é muito fraca. Meidal choramingou, é verdade? Ela perguntou. O quê? Ainz perguntou. Minha mãe está morta, aquela demônio a matou? Meidal perguntou tristemente. Sim. Ainz respondeu com firmeza, o corpo dela foi entregue aqui e preservado, ressuscitá-la dentre os mortos seria parte do acordo para garantir sua rendição. Meidal começou a chorar baixinho, eu não posso trair meu país, meu pai. Já fui informado de sua resposta. Ainz respondeu de onde ele estava sentado. Então, por que estou aqui? Porque estou viva. Oh Deus, o que você vai fazer comigo? Meidal começou a tremer. Você vai morrer, é simples assim. Ainz disse, como sua mãe antes de você, falando a verdade, depois da maneira como você trabalhou com meu servo, eu queria ir devagar, mas você deveria saber, ela implorou em seu nome para que eu fosse misericordioso com você. Os olhos de Meidal se arregalaram como pires, o quê? A demônio pediu misericórdia para mim? Sim, ela disse que foi uma luta honesta, que você estava lutando por sua mãe e seu país. Ela disse que não via nada em você que a fizesse merecer uma morte prolongada. Ainz explicou pacientemente. Meidal estava respirando com dificuldade agora com essa discussão casual sobre seu fim. Minha mãe, sofreu? Ela choramingou quando começou a chorar lágrimas de luto. Disseram-me que não, ela não viu nem sentiu nada. Ainz disse em um tom lento, paciente e sonoro. Uma demônio misericordiosa, nunca imaginei tal coisa. Meidal sussurrou enquanto seu olhar subia para o teto. Ela é uma Irínia, uma fúria tisífona, ela vinga os assassinados, mas serve como uma extensão da minha vontade, como fazem todos os meus servos, ela não é desnecessariamente cruel com aqueles que não merecem. Ainz explicou do topo de seu trono. Então, por que estou ainda viva, se vou morrer de qualquer maneira? Você deve querer alguma coisa? Ela perguntou com a voz mais corajosa que conseguiu reunir, mesmo enquanto lágrimas por sua mãe caída caíam por seu rosto e pingavam na laje de pedra sobre a qual ela estava deitada. Para servir a dois propósitos finais. Ainz disse, e Meidal virou a cabeça, uma figura de aparência estranha se aproximou, era andrógeno, ela não tinha ideia do que era, tinha apenas 3 buracos em um rosto vazio, antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ela viu o olhar encontrar seu olhar, e então se transformou na imitação completa da vidente, ela olhou para seu próprio rosto com horror. Esse é a primeira, de uma forma ou de outra, você servirá Nazarick para acabar com esta guerra. Ainz respondeu como se estivesse explicando a mudança das estações para uma criança, aquele tomará o seu lugar e dará a Dominique todas as informações erradas pelo resto da guerra. Meidal queria gritar, mas antes que pudesse, quando sua duplicata se afastou, outra figura apareceu, um elfo, esta é Nua, uma escrava de seu país por vários anos de vida, ela passou a maior parte desse tempo impotente e com medo, mas expressou interesse em contra-atacar, então você é o teste dela.
Ele disse, e para maior horror de Meidal, o ser esquelético alcançou o nada e tirou dele uma bela adaga. Ele segurou-o no alto para que pudesse ser vista claramente em todo o seu acabamento terrível, lindo e requintado, e então jogou-o escada abaixo como se tivesse sido descartado no lixo. Cada barulho era como um trovão até que deslizou pelo chão até os pés da escrava elfa. Meidal mal podia acreditar que um tesouro tão perfeito pudesse ser jogado tão casualmente, quanto mais a um mero escravo. Ela respirava mais rápido, seu coração batia forte ao compreender a extensão do pesadelo que sua nação enfrentava, como resultado de um gesto de desprezo tão simples. Nua sentiu seu coração bater como se ela estivesse fugindo para salvar sua vida. Quando a adaga pousou em seus pés, ela se agachou e a pegou. Ela olhou para a garota enquanto brincava ansiosamente com a faca na mão. Então é verdade? Você é filha do homem que continua a orquestrar os horrores da nossa existência? Ela perguntou com uma voz terna, quase chorosa. Meidal não negou, eu sou. Ela manteve a calma enquanto respondia, mas por dentro ela se enfurecia de frustração. Ele nos manteve em bordéis, quando poderia ter nos tirado de lá. Raymond me contou, pela maneira como zombou da noção de que as mulheres de nosso povo tinham outra utilidade além de servir aos humanos. Ele poderia ter dito que éramos pessoas, em vez disso ele nos chamou de animais. Você é realmente filha dele? Um homem como esse pode ter uma menina e amá-la, mesmo quando ele leva outras meninas a fins tão horríveis. A voz de Nua estava cheia de descrença. Meidal não disse nada. Bem, você não tem nada a dizer, não vai defendê-la? A voz de Nua começou a aumentar de raiva. O que eu sou para vocês? Não respiro? Não choro? Não rio? Meu coração não bate? Por quê? Como? Como vocês puderam? Você não sabe o que todos vocês estão fazendo conosco? Apesar de todas as suas visões, você nunca nos viu? Ainda está cega para o que estava acontecendo? Nua começou a gritar com a membro das escrituras negras com tanta ferocidade que a saliva voou de seus lábios e as lágrimas se espalharam com o violento balançar de sua cabeça, ambas pousando no cabelo da filha de Dominique. Fale. O que somos nós, que merecemos o que seu povo estava fazendo conosco? Meidal não desviou o olhar enquanto lágrimas de raiva reprimida caíam sobre ela. Ela respirou fundo. Você é minha inimiga. Ela respondeu calmamente. Não mais. Nua gritou e ergueu a faca e enfiou-a direto na garganta de Meidal. Ela gritou e levantou a faca novamente, e a desceu com força suficiente para lascar a pedra sob sua presa. O sangue bombeava e jorrava, enquanto a astróloga de 1000 milhas gorgolejava e se esforçava para respirar mais uma vez. Nua continuou gritando sua raiva enquanto se levantava e mergulhava a faca repetidamente até cair no chão de joelhos. Soluçando e cansada, a faca caiu e caiu no chão. Assim, a astróloga das 1000 milhas morreu. Vanisa se aproximou e envolveu seus braços e asas agora restaurados ao redor da forma soluçante da escrava elfa. O rosto de Nua caiu no peito de Vanisa, e por muito tempo tudo o que ela conseguiu fazer foi manchar a pele dourada com lágrimas. Esse foi o único som na sala do trono durante vários minutos, exceto por uma violenta expulsão de vômito da elfa para demônio, que, para seu crédito, o ignorou. Finalmente Solution olhou para seu mestre. Ela passou no teste, senhor? Ainz inclinou a cabeça favoravelmente. Ela fez isso, embora precise de muita prática, isso foi uma espécie de trabalho amador. A prática leva à perfeição. Vanisa sorriu para seu mestre ao lembrá-lo da sabedoria que ele havia transmitido a ela há muito tempo. Cuidado para que ela receba bastante. Ainz disse encorajadoramente, tenha o corpo dela embrulhado para preservação, podemos ter um uso para ela mais tarde. Também limpe o resto da bagunça, mas, não convoque Tuari para isso é um pouco demais para ela. Solution sorriu feliz, imediatamente, meu senhor, e depois voltamos para Kami Miyako? Sim, as coisas vão ficar muito ocupadas lá, muito rapidamente. Ele disse sabiamente. Sim, vai. Vanisa disse alegremente enquanto esfregava as costas de Nua para acalmar a escrava. Pronto, ela sussurrou no ouvido de Nua. Pronto, como você se sente? Você está bem? Nua agarrou-se a ela com força e mordeu o próprio lábio para conter mais soluços até que pudesse encontrar a voz. Então ela olhou para os lindos olhos cinzentos da demônio e disse em voz baixa, eu não sei, mas, sinto muito pela bagunça.
e seus olhos ficaram duros com determinação, e ela afirmou: Estou pronta para mais.